alguma coisa para você? Agora sim. Agora sim. Tá. Então vamos começar, né? Vou aqui transmitir a minha tela. Como é que faz, gente? Vai em compartilhar, quase em sair lá em cima, tá vendo? Ah, tá. Aí você coloca janela. E vai aparecer pra você colocar o Canva. Descendo? Tá sim. Ok. Então, né? O nosso tema de hoje é sobre arquitetura hostil. E vocês receberam, né, o texto chamado Cidade para Quem? Uma análise da arquitetura hostil e sua influência no espaço urbano. Para começar, vou trazer aqui a biografia das autoras, né? A primeira é a Cirlei Maria Oldoni. Ela é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Assis Gurgax, mestre em Arquitetura pela Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina, especialista em docência no ensino superior pelo Centro Universitário FAG, especialista em educação moderna, metodologias, tendência e foco no aluno pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduada em arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário FAG, atua em temas com ênfase em história e teoria da arquitetura e do urbanismo e educação moderna. E a Natália de Lara Rampazzi é arquiteta e urbanista, graduada pelo Centro Universitário Assis Gurgax, em Cascavel, no Paraná. Ela desenvolveu trabalhos acadêmicos focados em arquitetura hostil e espaços urbanos. Esse artigo que a gente leu para a reunião de hoje é do TCC, né, produzido por ela em 2020 e orientado pela Cirlei Maria Oldoni, e possui graduação em arquitetura e urbanismo no Centro Universitário Assis Gurgax. Para começar, a gente precisa entender o que é arquitetura. Segundo as autoras, no texto que nós lemos, arquitetura é a história do ser humano, porque desde o princípio o homem se esforçou em construir abrigos, e a arquitetura, portanto, é uma história de toda a civilização, porque desde os primórdios o ser humano buscava ali construir lugares para se abrigar, né? E a arquitetura, ela é diferente das outras artes porque ela traz a segurança, né? Porque ela é a construção de abrigos contra intempéries e perigos externos. E sobre essa questão da segurança, vai ser o foco central da nossa discussão, porque para entender a arquitetura hostil, a gente tem que entender o que é a segurança, ou melhor, a falta dela, né? Então, o que é arquitetura hostil? Essa expressão ela surge em 2014 com o repórter Ben Quinn, numa matéria para o jornal inglês The Guardian, e também tem outras variações, né, de expressões que do inglês é unpleasant design, ou seja, design desagradável. Também pode ser chamada de arquitetura anti-mendigo, arquitetura da violência, arquitetura do medo. E as autoras vão escrever que é um fenômeno de proteção, fortificação e afirmação social de status, que gera segregação, exclusão, conflitos e alterações estéticas no ambiente urbano e conduzem os usos do espaço urbano. Ela é desumana e desconsidera o direito coletivo à cidade. E está fortemente ligada a uma sociedade e cultura do medo que a gente vai discutir mais para frente, né? Principalmente com o Bauman. Gente, eu esqueci de colocar em tela cheia, desculpa. Tá tranquilo, pra mim tá ótimo. Os elementos da arquitetura hostil. As autoras vão citar 3 elementos, né? Primeiro são os bloqueios,
que são extensões de áreas privadas que acabam restringindo a circulação de pessoas pelo passeio público. Um exemplo, eu coloquei uma fotinha aqui, não sei se está dando para enxergar direito, são estabelecimentos, na maioria estabelecimentos comerciais, que eles restringem aquele pedaço ali do passeio público para um uso privado, né? Desconsiderando ali o caráter ali, democrático das vias públicas, né? Restringindo ao ambiente privado. Os mobiliários urbanos, que podem ser elementos mais explícitos, como os spikes ou espigões, que são aqui dessa imagem aqui, que são esses espetos, que podem ser de concreto, podem ser de metal, que eles são colocados ali para evitar que as pessoas sentem, né, ou que moradores de rua se deitem nesses espaços. Essas segmentações nos bancos, né, que evita as pessoas de deitarem nesses bancos, e também os esguichos, né? Os chuveirinhos também que elas citam no documento, que é um dispositivo, são canos que são colocados em marquises de lojas ou então em viadutos, né? Embaixo de viadutos, que eles molham a calçada para evitar que as pessoas fiquem ali ou se instalem ali, principalmente moradores de rua, né? Se instalem naquele espaço para se proteger de intempéries, né? Mas elas também podem ser implícitas, como vasos de planta, lixeiras e paraciclos, né? Paraciclos são aquelas estruturas de metal colocadas para fixar bicicletas, né? Que elas podem ser confundidas como ornamentações simples, inocentes, ou elementos de funcionalidade, mas que a partir do momento em que elas são colocadas em pontos estratégicos, elas se tornam uma arquitetura hostil. E também tem as grades, né? E essas grades, elas. Peraí, gente, deu uma bugada aqui. Tá dando para ver certinho? Porque deu um problema aqui na minha transmissão. Assim, tem as grades, os pininhos, os bancos. E agora Pois é, ficou preto. Peraí. deu um problema aqui do nada. Aperta F5. Mariana, se não for te atrapalhar aí na forma que você elaborou a apresentação, salva em uma sugestão, claro, é salvar em PDF e passar como PDF, porque o PowerPoint é muito pesado. E Não, para sim, tá em transmitir assim em tela é melhor o PDF. PDF. Tá em PDF? Sim, Ah, tá em não, então. PDF. Ah, não, tá, entendi. Ixi, Agora foi mal. apareceu de novo. Deve ser coisa do meu computador, mas acho que agora foi, não foi? Foi. Ok. E as grades, né, elas são colocadas ali principalmente à frente de prédios residenciais que impedem a passagem das pessoas que estão passando ali naquela calçada, né? A partir do momento em que ela invade ali a calçada, ela também se torna uma arquitetura hostil, porque impede o livre trânsito das pessoas. E a gente também tem os enclaves fortificados. O que são enclaves fortificados? Eu coloquei uma expressão das autoras, fortalezas medievais no cenário urbano contemporâneo. Por mais que para nós da história seja meio anacrônico utilizar esse termo de fortalezas medievais, eu achei interessante o uso dessa palavra, porque na Idade Média, né, a gente aprende que as cidades elas foram construídas dentro de grandes muralhas por causa dos conflitos que ocorriam nos territórios naquela época, né? Então, assim, é meio anacrônico, sim, mas é uma metáfora interessante de se usar. E aí a gente vai entender o porquê que ela usa essa metáfora, né? Os enclaves fortificados, eles são espaços privados, monitorados, sejam comerciais, residenciais ou de lazer. Como, por exemplo, os condomínios fechados e torres residenciais. Elas ganham ali uma forma de arquitetura militar
com muros altos e vários artefatos de segurança. Aí eu coloquei uma imagem, uma chargezinha, que eu achei que expressa muito bem o que são esses enclaves fortificados, né, principalmente os residenciais. Tem aqui, né, um carinha fazendo um churrasco na casa dele ali, e assim, ele está vivendo praticamente um outro mundo ali dentro. Enquanto em volta dele tem muralhas, né? Muros altos, serpentinas, né? De alta tensão, tem até um avisozinho aqui. Um monte de seguranças em volta da propriedade, né? E até as pessoas que chegam de carro são meio que interrogadas por esse segurança para ela poder entrar. Então, assim, eu achei muito interessante, eu encontrei essa charge, achei muito interessante, porque ela expressa exatamente o que são esses enclaves fortificados. E outro exemplo são os shopping centers, né? Por que eles são esses enclaves? Porque é um dispositivo de controle social em que os consumidores eles são aceitos com base no seu poder aquisitivo. E quando eu vi essa parte, eu me lembrei de shoppings mais elitizados que tem aqui em Belo Horizonte, como, por exemplo, o Diamond Mall e o BH Shopping. O Diamond, eu nunca pisei lá e eu nunca tive nem coragem de ir lá, porque é um shopping que tem muitas lojas muito caras, sabe? Eles até inauguraram um novo piso com lojas de marcas caríssimas, sabe? Grifes caríssimas e internacionais que dá para perceber nitidamente que eles, a partir do momento em que eles colocam essas lojas que só pessoas de alto poder aquisitivo podem comprar, elas já selecionam um determinado público e afasta outros. No entanto, que eu nunca entrei no Diamond e eu acho que eu nunca vou entrar. Ah, E vai sim, vai comigo um dia, então. oi? Ah, a gente vai junto lá no Diamond. A gente pode ir lá, tá? Ninguém tá proibindo a gente entrar lá. A gente vai, tá? Você vai comigo. Verdade, verdade. Ô, Assim, Mariana, desculpa cortar aí, realmente. mas Oi. me desculpa a ignorância de quem não pisa em Belo Horizonte já tem algum tempo, infelizmente. Como assim o shopping filtra o acesso, na verdade, à loja? Como que faz isso? Desculpa. Então, assim, não impede a entrada das pessoas, né? Você não vai entrar e aí, por exemplo, um segurança vai te barrar de entrar. Não é isso que acontece. É porque as lojas, os elementos que tem dentro desse shopping, eles são intimidadores, sabe? Ah, Por tá, entendi. exemplo, eles são intimidadores. E até, por exemplo, a própria segurança, né? A própria segurança, quando entra pessoas que nitidamente são de outra classe social, eles vão ter uma vigilância muito maior que pode incomodar e afastar certo público. Então, pode não ser ali explícito, mas fica ali um incômodo de determinadas pessoas de classes sociais mais baixas de se inserir naqueles espaços, né? É, Mari, posso só acrescentar mais uma coisa? Porque às vezes o próprio público, às vezes não, muitas vezes, o próprio público do shopping acaba hostilizando quem eles veem também que não compraria lá, sabe? Então, exatamente. assim, você Uhum, vai entendi. e aí você vê algumas senhoras de classe alta, assim, te olhando de cima para baixo, aí você acaba não voltando lá, entendeu? Isso acontece muito. O meu pai, por exemplo, ele é vigilante do BH Shopping, né? E aí ele recebe no rádio várias vezes quando entra uma pessoa assim aparentemente mais humilde, de chinelo, bermuda e passa na frente de uma joalheria assim e dá uma olhadinha na vitrine, ele recebe no rádio para poder monitorar a pessoa. Aí ele fica assim, por que que eu vou monitorar essa pessoa só porque ela olhou para a vitrine? Sabe? Então essas coisas elas acontecem. E por isso que os shoppings eles também são enclaves fortificados. E um exemplo que eu até ia dar sobre o próprio BH Shopping é que eu reparei que ele divide certos tipos de lojas por pisos. Os pisos mais abaixo, né, do primeiro ao terceiro piso,
tem lojas mais populares, né? Lojas de departamento, a própria praça de alimentação também fica lá embaixo, e as lojas mais caras, né? Principalmente os restaurantes mais chiques, eles ficam no último piso, e quando você vai lá, até num dia em que tá cheio, o quarto piso é sempre o mais vazio. Então, assim, é totalmente proposital essa disposição das lojas, né? Tem aqui um videozinho que eu vou passar para vocês lá no final, mas é muito interessante e é curtinho. E agora eu vou falar sobre o caso estudado pelas autoras, que é sobre a cidade de Cascavel, né? Essa cidade, ela está localizada na região oeste do estado do Paraná, a quase 500 quilômetros da capital Curitiba. É um polo econômico da região, conhecida como capital do oeste do Paraná. A soja, o trigo e o milho são alguns dos principais produtos cultivados, né? Porque ali é uma cidade, a imagem que eu escolhi parece uma cidade grande, só que em volta é uma imagem mais de campo, né? Se vocês verem ali ao redor. Também tem avicultura, bovinocultura, suinocultura, que são destaques na economia. Então, essa cidade ela possui uma influência econômica no estado, sendo uma região de interesse, né? E os resultados encontrados pelas autoras são que todas as formas de hostilidade encontradas na cidade ocorreram através de iniciativas privadas, não encontrando nenhuma estratégia implantada pelo governo municipal. E entende-se que a arquitetura hostil em uma cidade de médio porte afeta o espaço urbano em uma proporção menor em relação às cidades grandes. Então, é só para mostrar qual foi o objeto estudado por elas e quais foram os resultados. Então, sobre esse texto, eu quis trazer uma discussão do Bauman em um livro muito interessante que eu encontrei que eu encontrei dele, que deixa eu ver se eu encontro o nome aqui, eu devia ter colocado no documento, mas chama Confiança e Medo na Cidade. Muito bom, depois eu vou enviar no grupo para vocês. Então, ele vai discutir sobre esses fenômenos de segregação e mixofobia, né, que eu vou explicar o que é depois, nas cidades, né, nas cidades modernas. Então, primeiro, né, a arquitetura hostil, ela é uma característica das cidades contemporâneas, é o estereótipo de que a violência está relacionada aos mais pobres, auxilia na propagação da arquitetura hostil, né, causando ali uma criminalização e repulsa pela aparência física, né, dessas pessoas. A noção corresponde diretamente aos avanços econômicos, né? Ou seja, mesmo que uma cidade ela apresente evolução nos índices de desenvolvimento, isso não significa que as desigualdades elas vão diminuir, pelo contrário, elas se aprofundam cada vez mais, né, surgindo ali diversas condições que afetam a vida de determinados habitantes, né, favorecendo principalmente o surgimento de moradores de rua. Entretanto, a arquitetura hostil ela não afeta somente os despossuídos, que é uma coisa que as autoras vão falar no texto dela, porque afeta idosos, gestantes, enfermos, porque estes eles não podem descansar no caso de sentir ali algum mal-estar ao caminhar na rua, né? Não tem um banco para sentar, para deitar, né? Para poder descansar enquanto está ali passando mal. Então, a arquitetura hostil ela é um exemplo de uma falta de empatia nessa sociedade cada vez mais individualista que a gente vive, né? E sobre isso, o Bauman vai trazer os seguintes aspectos, né? Primeiro é a violência e o outro como suspeito. Ele vai dizer que a insegurança moderna é caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos, né? Dessa forma, a gente começa a suspeitar dos outros e das suas intenções. A gente se recusa a confiar, né? Essa sociedade que a gente vive, a confiança é uma coisa
muito difícil de você ter ali por outra pessoa, principalmente uma pessoa que você não conhece. E um exemplo que ele vai citar é até a xenofobia, né? A xenofobia é um exemplo de desconfiança que essa sociedade moderna criou, né, para poder ali segregar aqueles que são considerados externos a uma rede de relações que são ligadas por aspectos nacionais, né, no caso da xenofobia, mas também por aspectos sociais. E sobre esses aspectos sociais, a gente pode ligar até os condomínios fechados, que a gente discutiu sobre isso, né? Que eles segregam o resto da sociedade e vivem ali em uma relação com pessoas da mesma classe social. Outro aspecto é o individualismo e a competição, que são aspectos inerentes, né, ao desenvolvimento da sociedade capitalista. E o autor ele vai citar um outro autor chamado Castel, que ele diz que a culpa desse excesso de desconfiança é do individualismo moderno, que é uma característica inerente, né, à sociedade do sistema capitalista. E por quê, né? Porque ela substituiu as comunidades construídas por laços de solidariedade, né, por cada vez mais uma valorização do indivíduo, né? Então, essa sociedade ela foi construída em uma base de insegurança e na ideia de que o perigo está em toda parte e que precisa desconfiar de todos, porque agora você é um indivíduo solitário no mundo, né? Sozinho no mundo, que não pode contar com redes de solidariedade, então por isso precisa desconfiar das pessoas, né? E também a competição, porque a solidariedade ela é substituída pela lógica da competição, que é até uma lógica do trabalho, né, no sistema capitalista. A terceira são os aspectos das ditas classes perigosas e os improdutivos, né? O que são essas classes perigosas? São aquelas consideradas incapacitadas para reintegração e classificadas como não assimiláveis, né? Ou seja, porque elas são excluídas do trabalho, né? Estão ali na condição de desempregados, são recusados, inúteis, inábeis para o trabalho, ou seja, improdutivos e condenados a permanecer economicamente inativos. Então, quando a gente pensa nisso, o que a gente pensa automaticamente? Nos moradores de rua, por exemplo, né? Porque eles são sujeitos inativos economicamente e eles são considerados improdutivos, né? O autor até usa uma expressão de um descarte de um progresso econômico, né? Então, essa questão do desemprego e da rejeição são elementos que levam à mendicância. E outra, né, o autor também vai falar, o Bauman vai falar sobre as estratégias de administrar o medo e a mixofobia, né? Eu achei, assim, muito aleatório, porque o Bauman, ele fala de arquitetura hostil nesse texto dele, e eu fico pensando, do que o Bauman não fala, né? Porque os textos dele falam de praticamente tudo que diz respeito à sociedade contemporânea, e eu acho isso incrível. E o que ele vai falar? Que as sociedades modernas, lançadas a essa insegurança, tiveram que criar recursos para administrar o medo, né? Ou seja, essa separação dos laços comunitários fez com que as pessoas depositassem a confiança na vigilância, né? No excesso de vigilância. Então, ele vai citar que existem em muitas áreas urbanas casas construídas para proteger seus habitantes e não para integrá-los nas sociedades, né, nas comunidades às quais pertencem. Por exemplo, tem condomínios fechados que ficam dentro de bairros
que as pessoas dentro desse condomínio não têm contato com as pessoas do bairro, né? Então, assim, essa insegurança, essa sensação de insegurança, ela faz com que essas pessoas se cerquem, né, de muros e de hipervigilância, tirando ali aquele contato direto que as sociedades anteriores, né, tinham. Então, ele vai dizer que tornar a distância intransponível, escapar do perigo de perder ou contaminar sua pureza local, é um dos motivos de se construir essas fortalezas, né? E expulsar os sem-teto de lugares nos quais eles poderiam apenas não somente viver, mas serem vistos. Então, ele fala dessa questão da marginalização, né? Porque se retira esses sem teto desses locais onde eles podem ser ali facilmente vistos, né? Empurram eles para a margem da sociedade. É muito engraçado quando a gente vai ver, por exemplo, relatos de pessoas que viajam para fora do país, elas chegam nesses países super desenvolvidos da Europa e falam: gente, aqui não tem um mendigo. Gente, isso é uma noção totalmente errada, porque existem pessoas em situação de vulnerabilidade nesses países, mas elas são lançadas à margem desses países, né? Elas ficam ali, por exemplo, em bairros. Em bairros ali periféricos, sabe? Eles vão empurrando essas pessoas cada vez mais é como se fosse passar uma maquiagem nos principais centros, né, para passar ali uma imagem de progresso, né? E sobre isso, ele vai falar sobre projetos de arquitetura que visa proibir os inimigos reais, potenciais e presumidos o acesso a espaço que eles reivindicam, mantendo-os a uma distância segura. E isso seria a mixofobia, ou seja, o medo, a insegurança de se misturar, né, de se integrar na comunidade. E aí eu trouxe até uma citação dele que ele vai dizer que as construções recentes, orgulhosamente alardeadas e imitadas, não passam de espaços fechados, concebidos para interceptar, filtrar ou rechaçar os aspirantes ao usuário. A intenção desses espaços vetados é claramente dividir, segregar, excluir e não criar pontes, convivências agradáveis e locais de encontro, facilitar as comunicações e reunir os habitantes da cidade. Uma coisa que ele fala muito nesse livro dele é que o ser humano, né, criou ali redes de comunicação hiper avançadas, como a internet, né, que permite a gente dialogar com pessoas de outros países, mas ao mesmo tempo a gente se separou das comunidades próximas a gente, né? Então nós estamos integrados globalmente, mas separados localmente, né? E antes de abrir para discussão e também de discutir sobre o conto também, eu queria mostrar um videozinho de uma notícia muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho que parar. Gente, essas propagandas, peraí. Eu tenho que parar de compartilhar aqui e compartilhar, né? Isso mesmo. Ok. Tá dando para ver, gente? Tá. Depois vocês falam aí se dá para ouvir. Tá também. Ok. Muro, obra geralmente de alvenaria que forma cerca, aquilo que serve para defender ou proteger. Pode separar, segregar, dividir. Pode ser de concreto ou simbólico. Estamos em Paraisópolis, uma das maiores favelas do país, com 100 mil habitantes. Fica
no coração do Morumbi, bairro de classe média alta na zona sul de São Paulo. Em outubro, a região vai ganhar um parque, uma área de lazer de 68 mil metros quadrados entre a comunidade e as casas de alto padrão do condomínio Jardim Vitória Régia. A obra, antiga demanda dos moradores da favela, expôs o abismo social tão característico do Brasil. Todos os muros que são construídos todos os dias sobre Paraisópolis, né? O muro da desigualdade, o muro da falta de consciência, né? O muro do genocídio, eles são construídos aos poucos, né? Numa carta à Prefeitura, a Associação do Vitória Régia pediu construção de um muro de 3 metros de altura para separar o Parque Popular das residências. Na solicitação, limite para o horário de funcionamento do parque, proibição de piquenique, bem como a entrada de carros, motos e bicicletas. E mais, o veto à entrada de pessoas cujas atitudes agridam a moral e os costumes dos usuários do parque. Um susto para a comunidade de Paraisópolis. Esse muro transparente, essa bolha, né? Porque do lado de lá tem álcool em gel, tem máscara, tem home office. Do lado de cá, de Paraisópolis, tem pessoas precisando de comida, precisando de água, precisando de álcool em gel, de uma máscara. E, infelizmente, esse muro ele está aumentando, né? Existe aí um problema simbólico fortíssimo, né? Porque é como se o muro delimitasse o nosso ser cidadão na cidade de São Paulo. Então, a gente constrói um muro e nos separamos deles, que nos incomodam, nos afligem, nos violentam no sentido simbólico do termo. Na quinta-feira, a Prefeitura de São Paulo negou o pedido dos moradores do Morumbi. Uma barreira física para separar um local de outro, mas também pode separar uma sociedade de outra, uma comunidade de outra. Na história, muitos muros foram símbolos de segregação, de repressão, de preconceito, de exclusão social. O Muro de Berlim foi construído em 13 de agosto de 1961. Símbolo da Guerra Fria, separava a Alemanha Ocidental capitalista da Alemanha Oriental comunista. Foram 28 anos de tensão que só acabou com o fim da União Soviética. O chamado Muro da Vergonha literalmente caiu. Em Lima, no Peru, há outro Muro da Vergonha. Separa pobres de ricos, 10 quilômetros cortando a capital do país, que resumem o abismo social e étnico. E aqui, veja como a gente repete a história o tempo inteiro, né? É como se eles fossem os bárbaros que nos ceifassem a vida. Mais recentemente, os Estados Unidos ficaram no centro desta discussão quando, no ano passado, o presidente Donald Trump afirmou que a construção de um muro na fronteira sul dos Estados Unidos com o México ajudaria a conter a imigração irregular e o tráfico de drogas. E cada vez mais, os chamados vulneráveis têm tido acesso à cena pública. Né? Por isso que a questão do muro é escandalosa e inaceitável. Então, esse vídeo, eu queria, assim, ressaltar aquela fala de que aquele muro que aquele parque que eles construíram ali entre Paraisópolis e um bairro de luxo, né, iria monitorar as pessoas que entrassem ali e impedir que pessoas que ferissem a moral pudessem entrar. E quem são essas pessoas, né? Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Duda, para ela falar sobre o conto, e depois a gente abrir para umas questões de debate que eu trouxe para vocês hoje. Boa noite, gente. Tá dando para me ouvir certinho? Sim. Tranquilo. Então, a gente vai falar do conto Tragédia Brasileira, do Manuel Bandeira. Vou dar uma contextualizada para vocês sobre do que se trata, né? Bom, o conto ele vai narrar a história do Misael, que é um funcionário público de 63 anos que vai se apaixonar pela Maria Elvira, que é uma mulher que vivia na marginalidade e em condições extremas de saúde e de pobreza. E o Misael vai tentar resgatar a Maria Elvira dessa vida e vai oferecer diversos cuidados para ela, vai oferecer a casa. Só que a Maria Elvira constantemente vai trair ele.
E a reação dele durante 3 anos não é direto à violência, mas à fuga. Então, toda vez que ela arranja um amante, eles se mudam de casa. E aí, com isso, eles percorrem diversos bairros do Rio de Janeiro. E o último lugar que eles terminam é na Rua da Constituição, onde o Misael vai ter um surto e vai matar a Maria Elvira com 6 tiros. E aí, o poema vai terminar com a polícia encontrando o corpo dela. E dá para a gente fazer um link com o artigo que a Mariana acabou de apresentar para a gente, porque o artigo vai explicar muito que a arquitetura hostil serve para afastar as pessoas indesejáveis do centro das vistas. E no conto a gente vai ver isso na prática, porque a Maria Elvira, ela é uma mulher marginalizada que nunca consegue criar raízes em lugar nenhum. Ela e o Misael vão mudar de bairro diversas vezes. E essa peregrinação que eles fazem vai mostrar para a gente como que a cidade, seja ela por preconceito ou por falta de espaço, vai empurrar os indivíduos vulneráveis de um lado para o outro. Exatamente como os espetos, os bancos desconfortáveis e a arquitetura hostil faz hoje. Então, assim, a Natália, no artigo, ela vai discutir que a sociedade costuma associar perigo também apenas à pobreza, para poder justificar esse controle de espaço. Só que o poema quebra isso. Quem carrega esse estigma da marginalidade, da doença, é a Maria Elvira. Só que quem comete a violência extrema vai ser o Misael, que era um funcionário público e que era estável. Então, isso faz a gente pensar, traz uma reflexão para a gente, né? Para quem que a cidade ela é desenhada? Para nos proteger de quem? Muitas vezes as barreiras urbanas elas vão focar no alvo errado. Então, assim, o artigo vai falar que todo mundo deveria ter acesso ao espaço público também. Só que a arquitetura hostil vai negar isso. No poema, os dois vão passar por ruas muito famosas. Só que a tragédia termina na Rua da Constituição, o que é uma ironia muito forte, né? Porque a Constituição deveria ser aquilo que ia garantir os direitos e garantir a proteção das pessoas. Só que para figuras como a Maria Elvira, por exemplo, a cidade vai oferecer só o chão frio e a polícia no final das contas. Agora é isso, eu vou devolver a palavra para a Mari, que ela vai finalizar com a gente para a gente poder abrir para as discussões. Ótimo link, Duda. Eu adorei as relações que você fez, né? Principalmente essa do final que você liga com o nome da rua. Muito inteligente. Agora eu vou voltar a projetar aqui, porque tem umas questões que eu quero mostrar para vocês, né? Deixa eu compartilhar de novo. Aqui. Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo. Ok. As referências, né? Mostrar as referências e as questões para o debate, né? Então, esse debate eu gostaria que vocês pensassem para quem são as cidades e para quem elas não são. Para quem elas foram construídas para ser e para quem elas não foram construídas para ser, sabe? E eu gostaria que vocês citassem alguns exemplos de arquitetura hostil na cidade que você mora, ou então na cidade que você trabalha, ou que você estuda, né? Uma cidade que faz parte aí do seu cotidiano. E depois a gente refletir o que fazer para construir uma cidade mais inclusiva que integre a população ao invés de segregar. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, né, para discutir essas questões. Pode falar, Érica. Ei, boa noite, meninas. Boa noite. Primeiro, né, parabenizar vocês pelo grupo, pelas discussões. Eu estou realmente, assim, gostando muito de participar, então agradeço aqui também a Laura, né, por ter aberto esse espaço para membros externos da instituição. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui na minha cidade, que é Barbacena.
eu trabalho aqui no Instituto Federal, não sou da região e me mudei para cá por conta dessa questão do trabalho. E aí, logo que cheguei a Barbacena, eu me vi envolvida pela questão do Hospital Colônia, né, do Museu da Loucura, então comecei a ler muito sobre isso e a partir daí eu fui tentar entender como funciona a dinâmica da cidade hoje. E o que mais me chamou a atenção nesse passado super sombrio e traumático de Barbacena é o quanto que ele continua presente aqui, materializado na cidade. Porque aqueles pacientes que conseguiram sair ou que tiveram, né, os seus descendentes residindo na cidade até a atualidade, a maioria mora nas regiões mais periféricas. Então, esse levantamento que eu fiz até étnico também, né, claro que tem um viés étnico no que aconteceu aqui, né, e o quanto que essas comunidades estão afastadas da região central. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E a fala de vocês hoje me fez refletir muito sobre isso, porque a gente tem aqui um processo de gentrificação mesmo, no lugar onde o nosso campus está estabelecido, porque ele está numa região central da cidade, e é um campus assim centenário, e agora, como o bairro ele começou a ser ocupado pelas classes mais altas, algumas empresas mesmo do setor imobiliário têm avançado sobre o nosso campus, e aí a gente teme, né, porque é um terreno, um território da União, mas a gente, né, é assediado constantemente por esses projetos, e alguns bairros aqui que não foram pensados como bairros condomínios, né, fechados e murados, eles estão tentando conseguir isso via alvará na prefeitura para poder se fecharem, né? E dentro de outros bairros residenciais, muito nesse processo que vocês estão trazendo. Então, queria até agradecer porque me trouxe aqui muitas indagações para eu poder pensar nesse projeto de patrimônio. E aí é isso mesmo, menina, só compartilhar mesmo como que eu identifico, né, essa experiência aqui na minha cidade. E aí, mais uma vez, parabéns e muito obrigada pela oportunidade de participar com vocês. Nossa, Obrigada. Érica, obrigada pela sua fala. Desculpa, Mari. Não, Eu só pode. queria falar que quando a Érica terminar esse projeto, para ela compartilhar com a gente lá no grupo, que a gente lê e compartilha também, porque é muito interessante. Felipe? Felipe, pode falar. Tá com a mãozinha levantada. Eu acho que seu microfone está fechado, Felipe. Vê aí. Perdão. Isso, agora deu certo. Deu. Eu até coloquei a câmera aqui para apanhar mesmo, de propósito. Eu vou... Não, de propósito, entre aspas, né? Eu colocou questões para debates e eu vou colocar lenha na fogueira, se você me permite. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, parabéns pelo texto, pela escolha deles, do texto, do conto. Poxa, pra você ter ideia, eu estava trabalhando aqui na revisão de um artigo sobre outra área e eu falei assim, quando a gente está com a mochila pesada, né, vai ver isso mais para frente, que ela vai piorar. A mochila que você está na faculdade, ela vai piorar e eu vou te explicar por quê. A gente aprende a dividir um pouquinho o peso, né? Então a gente faz um pouquinho aqui, gira um pratinho aqui, gira outro pratinho ali, mas eu parei o outro pratinho para dar atenção total para esse debate, porque ele é extremamente interessante, é válido. E quando eu comentei que a mochila ela ia pesar, não é desmerecendo, tá? A faculdade. Todo mundo aqui fez ou está fazendo faculdade, alguns aqui ou vários, até tem mais de uma. A mochila ela é muito pesada, só que quando a gente sai da faculdade, a gente se especializa, a gente busca uma especialização, a gente sai de uma ideia mais generalista, em que a gente está buscando aonde que vai se apaixonar mais, né? Em qual área que eu quero trabalhar mais nisso, eu quero trabalhar mais naquilo. Mais para frente isso vai mudar, a gente vai olhar e falar, não, agora eu quero fazer isso. Isso é normal da vida, né? Alguns chamam até da crise dos 30, 40, né? E daí a gente vê que quando a gente estava ainda na fase da generalização, que a gente queria saber de tudo e conhecer tudo, a gente fala, meu Deus, eu tô doido, eu tô virando feriado estudando, porque só que a gente entende que essa fase ela é importante, né? Porque é onde a gente vai se apaixonar por alguma coisa. E nessa paixão por alguma coisa, eu posso dizer que eu me apaixonei pelo pragmatismo.
E eu vou dizer por quê. E isso foi uma decorrência até da opção de cursar História. O texto que foi colocado no começo, né, ele é uma visão de arquitetos, né, e uma visão profundamente, como é que eu vou dizer, utópica, talvez. Utópica porque utopia é um lugar que não existe, né? A etimologia da utopia é de um lugar que não existe. Mas é importante que a gente tenha a visão utópica, porque é a visão da esperança, né? É a visão que coloca a gente a pensar no que a gente está fazendo e naquilo que a gente pode fazer para melhorar o mundo. Melhorar o mundo não só da nossa casa, dos nossos amigos, da nossa realidade próxima, mas, e, consequentemente, a gente contaminar pessoas com aquilo que a gente, né, e isso, a gente tem que ter muito cuidado para dizer isso, mas aquilo que a gente acha que é certo. Às vezes o que a gente acha que é certo, e no Rio de Janeiro eu vejo muito isso, a gente quer dizer o que é certo para o cara que está lá na favela. A gente quer dizer o que é certo para o cara que frequenta o shopping o shopping Rio Sul. A gente quer dizer o que é certo para o cara que frequenta o Leblon. Mas será que ele pensa isso? E será que a gente está certo nessa visão? Não sei. Por isso que eu falei que eu estou colocando questões para debate, porque o certo para mim é diferente da Laura, é diferente de você, Mariana, e outra, a gente tem idades diferentes, né? Vivências diferentes. Enfim, então é por isso que essa questão da utopia é difícil de ser trabalhada, né? Ela é muito mais enviesada, é um troço complicado. Mas a gente não pode esquecer, ela é uma utopia, né? A gente tem que sonhar, a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás de melhorar, mas aquilo é uma utopia, não vai chegar nunca naquilo ali. Eu vou te dar um exemplo, por quê? Quando você comentou de condomínio fechado, é delicado, porque nas cidades, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se a gente for percorrer alguns bairros que são ditos periféricos, né? Eu vou até citar alguns, por exemplo, Realengo, Marechal Hermes, são bairros que são considerados periferia, mas eles têm condomínios fechados dentro deles. E foram condomínios espontâneos. Por quê? Segurança. Um condomínio fechado numa cidade pequena ou média, ele vai ter sim uma conotação social, vai. Mas, em outros casos, ele vai ser por segurança, não porque as pessoas que estão ali não querem se misturar. Não, as pessoas que estão ali, elas se fecham num sentido de proteção, e isso é um processo irreversível. A nossa sociedade não vai melhorar a ponto desses muros caírem. Infelizmente, não vai. A tendência, na verdade, é que piore. Infelizmente, né? Desculpa se eu estou sendo muito pessimista, mas é uma realidade diferente, sabe? O muro, por exemplo, da vergonha, talvez até mais, que Paraisópolis é muito emblemático, né? Só que a gente não pode esquecer o seguinte, Paraisópolis é do lado do Morumbi. A concepção que se tem de periferia para São Paulo é completamente diferente da concepção que se tem de periferia no Rio de Janeiro. Por quê? São Paulo, né, por ser uma cidade num planalto e tudo mais, onde que ela começou? Bem no centro, né? Onde corriam as águas, né? Onde podia desenvolver. E aí, realmente, as pessoas que não tinham condições de morar ali perto, né, porque valorizou muito, né, elas iam realmente para as periferias. Então, a segregação em São Paulo se deu centro-periferia. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, como começou no litoral, né, eu estou a 2 quilômetros de onde a cidade começou, onde Estácio de Sá pisou. A cidade começou aqui. Então, a gente vê um centro que não é elitista, mas ele foi desenvolvendo como classe média, média-baixa, média, misturando, às vezes, até certo ponto, só que as pessoas que não tinham condições de morar nas regiões centrais, porque trabalhavam, porque precisavam estar aqui, elas não foram para a periferia. Elas moraram onde? Onde hoje são as favelas. Então, essa concepção de... Aí eu volto para Paraisópolis. Paraisópolis
está no centro da parte mais valorizada de São Paulo. Então, realmente eu concordo, claro, né? Não tem como você falar de um muro que separe parte rica da parte pobre. Isso não existe, isso é inconstitucional, isso é desumano, isso é imoral, né? Tem vários aspectos nisso. Mas o muro de Paraisópolis, ele é diferente, por exemplo, do muro de um condomínio fechado em que você, num bairro até que não é de classe rica, você fechou para saber quem está entrando e quem está saindo, porque você não confia, você não conhece todo mundo. A cidade grande, você não conhece. A coisa que você mais preza para a cidade grande é segurança. Então, a autora ela foi um pouco, não vou dizer infeliz, né? Porque é o nicho dela, é onde ela foi criada, ou onde ela cresceu, onde ela foi formada, enfim. Cascavel é uma cidade em população talvez igual a Juiz de Fora. Sabe? Então, é complicado ela falar em muro da vergonha, condomínio fechado. A cidade, ela vive do agro, ela tem espaço demais ainda, sabe? Eu conheço Cascavel. Então, as pessoas que fecharam condomínios, elas buscaram justamente, claro, uns mais ricos, né? Outros não tanto, mas elas buscaram ficar longe do centro, longe do movimento, elas buscaram refúgio, né? A família da minha mãe, por exemplo, é de uma cidade pequena que tem condomínios fechados. Gente, numa cidade de 9 mil habitantes. Aí, como é que eu vou dizer para as pessoas que estão naquela rua, que elas estão querendo saber quem entra e quem sai, que eu não posso fechar porque eu tenho que dar acesso a toda a comunidade para lá? Ela vai falar assim, não, mas peraí, quando eu comprei o terreno aqui, ele já estava fechado, eu vim para cá por isso. E ela não pagou caro pelo lote. Ela quis ir para lá por questão de segurança. E eu não estou dizendo que a pessoa que mora num bairro periférico ou num bairro carente, ela não vai me dar uma sensação de segurança. Não estou dizendo isso não, viu? Muito pelo contrário. Uai, conheço muita, não vou entrar em detalhes, mas conheço muita gente que frequenta a minha casa que não tem, às vezes não tem, um amigo até brinca assim, eu vendo a janta para comer o almoço. Paciência, ou o contrário. É a vida, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a utopia. Aí você falou de muro da vergonha, eu lembrei do muro da Maré, que tem aqui do lado, que tem aqui no Rio de Janeiro. Não sei se alguma de vocês já teve oportunidade, claro, ou se não teve, vai ter, enfim, de pousar ou de decolar no Galeão. Tem um muro ali, né? Quando você vem do Galeão para o centro, não do Galeão para Dutra, o Galeão ele fica numa ilha, então você só tem duas opções, três, na verdade. Ou você entra na ilha, que não é o caso, porque é pequenininha, é só um bairro, ou você vem para o centro, ou você vai para Dutra, né? Sentido saída do Rio de Janeiro. Não tem outra situação. Mas eu posso passar por dentro da Maré. Independente, a condição é a mesma. E tem um muro ali. Quando a gente estava vindo para cá, quando a gente estava se mudando, né? Minha esposa falou assim: poxa, tem um muro para separar as pessoas para o turista não ver a favela. Não, não é isso. Ele vai continuar vendo. A favela não fica escondida no muro. Só que aquele muro foi construído pela quantidade de tiroteio que tinha e fechava a linha amarela, a linha vermelha, perdão. E quando fechava a linha vermelha, a cidade inteira parava. É como se fosse fechar uma artéria do corpo. O corpo inteiro vai parar, o coração vai ficar doido. E o Rio de Janeiro é assim. São Paulo também. Se você fechar a Dutra, você trava a cidade inteirinha. Imagina um tiroteio. Então, aquele muro que muitas pessoas falavam, esse é um muro da vergonha, esse é um absurdo, não sei o quê. Não, ele era o muro da segurança. Era para não permitir que tiroteios fechassem a principal artéria da cidade. Então, assim, concluindo, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, por isso que eu falei que esse teu trecho, o teu texto foi fantástico nesse aspecto, porque ele coloca, assim, uma questão de esperança, uma questão de poxa vida, o que eu estou fazendo para não permitir ou eu não posso aceitar isso, né? É o que você coloca no texto. Porém, a gente tem que atentar para o viés, né? Como é que eu vou dizer assim? Tudo é enviesado. Na história a gente sabe disso. Não é, Laura? Não tem como. A gente tem que sempre olhar todos os lados, não é dois lados, não é todos. E sem paixão. Senão, se a gente tiver se apaixonar por algum lado, a gente não vai estar sendo historiador.
né? A gente vai estar defendendo uma causa. Beleza, ok. Então vai ser um historiador com uma causa. Ok, tá tudo certo, não tem nada a ver com isso. Agora, se quisermos fazer um debate, se quisermos colocar uma questão de uma forma pragmática, temos que analisar todos os lados. E aquele lado da arquitetura, que ela coloca, isso aqui é feio, as pessoas têm que passar e tudo mais, concordo, ok, isto é utópico. Isso não vai acontecer. A mesma coisa de alguém falar que sai do aeroporto aqui do Galeão e passa na linha amarela para ver, na linha vermelha. É tranquilo, é seguro. Eu prefiro passar por ali do que pela Dutra. A Dutra, por exemplo, é aberta. A Dutra não tem... o trecho da Dutra com a maré é aberto. Desculpa o que eu vou falar, é cracudo passando para todo lado. E se eu atropelo um caboclo daquele lá? O que vai acontecer? Eu vou ser linchado. Né? Eu não sou classe alta, não, muito pelo contrário, classe média e baixa, baixíssima. Né? Quem hoje é classe média no Brasil? A maioria é classe média baixa, não adianta, essa é a nossa realidade. Agora, a gente tem medo. Né? E quanto maior a cidade, mais medo. Por isso que tem esses muros, não é para... eu não passo na Dutra, na Avenida Brasil, em frente à Maré. Não passo, é perigoso. Mas é triste, a realidade, a favela. Eu sei, é triste. Mas eu não vou passar ali, podendo evitar. E aí eu vou passar onde? Do lado do muro da vergonha. Que para mim é muro de segurança. Eu compreendo Entendeu? o que você trouxe. E quando eu estava lendo o texto, eu senti que faltava um pouco de uma base ali que criticasse o tipo de sociedade que a gente vive para compreender esses fenômenos, né? Então é por isso que eu fui atrás do livro do Bauman, que assim não é uma questão de propor uma coisa ali, igual você falou, muito utópica. A questão é de compreender a sociedade que a gente vive e criticá-la, né? Entender por que essas questões existem. Então, essa questão da segurança que você disse, a gente eu abordei várias vezes na apresentação, né? Que realmente o Bauman vai dizer que é essa sensação de insegurança da sociedade que a gente vive atualmente, que ela trouxe ali essas alternativas para lidar com o medo que se traduz na arquitetura hostil. Então, eu compreendo que realmente, como a autora fala de um lado, assim, um viés mais voltado para a arquitetura em si, uma coisa assim mais voltada para a arquitetura, é por isso que eu fui atrás de um texto, como por exemplo o do Bauman, que ele analisa ali a sociedade, a estrutura da nossa sociedade para poder compreender como que ela se constrói e como que, além de construir as desigualdades, ela também constrói as violências, né? Porque as violências, elas são arquitetadas através das desigualdades, né? Então, eu achei importante a sua contribuição para a gente compreender também a realidade do Rio de Janeiro, mas realmente eu trouxe esse texto do Bauman para poder a gente compreender por que esses fenômenos de insegurança eles se traduzem nesses elementos da arquitetura hostil. Eu acho também que esse debate ele é tão amplo, né? Assim, no caso da Demais. autora, ela pega o exemplo dessa cidade, como é que é Cascavel? Eu esqueci Isso. o nome da Cascavel. cidade. Cascavel. E Cascavel. eu acho que assim, obrigada. E eu acho que assim, cada cidade tem os seus conflitos, né? Cada cidade tem as suas realidades. Sim. E eu, por exemplo, não vivo no Rio de Janeiro. Foi ótima a fala do Felipe sobre os muros do Galeão, né? Quando eu fui, nossa, o taxista tacou o terror em mim, falando que não podia passar por ali, porque ali chamava faixa de gás e tinha muito tiroteio e tal. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, né? Mas tô passando, é isso. Eu não tenho para onde passar, tô passando. Mas assim, é isso, né? A história, a gente vê em documentos históricos, em vídeos, em textos bibliográficos, que tudo tem os dois lados, né? O que para uns é segurança, para outros é exclusão,
Então, é interessante também a gente fazer esse contraponto. É isso que também enriquece o debate, né? Sim. E Laura, desculpa, desculpa, por pode gentileza, falar. desculpa. Não, Não, nada, eu achei nada. interessante que aquele companheiro, longe de mim, desconsiderar o que ele falou, tá? Aquele rapaz, eu não lembro do nome, que se referiu à divisão lá da praça, lá de Paraisópolis, como uma barbárie. Você reparou que o terninho dele estava bonito, né? Ele gostou da fala, né? Então, a gente tem que observar, né? E a gente tem que ser crítico com isso. Qual que é o interesse do interlocutor quando ele fala alguma coisa? Sim, tá muito claro, por exemplo, os interesses e muito nobres, por sinal, viu? Das autoras do texto, é, da, da, das arquitetas lá, da arquiteta lá, enfim. É muito nobre, porque elas estão chamando a atenção para uma coisa que não pode acontecer. A segregação de espaços por classes, enfim, aí maravilhosamente tu comentou a questão do shopping aí, pô, altíssimo padrão esse assunto, a forma que tu trouxe, pô, não tem nem o que dizer, isso aí que realmente pô, botou uma reflexão pesada para jogo, um negócio difícil de comentar, de se posicionar e tal. Só que a gente não pode esquecer também, as pessoas quando elas exageram, né, até num certo vitimismo ou até mesmo acusatório, isso que você está fazendo é uma barbárie, não sei o quê. O que elas estão ganhando falando isso? Né? Não é estranho, né, quando a gente começa a observar que essas pessoas, logo mais elas se candidatam a algum cargo, ou elas escrevem algumas coisas, ou elas produzem algum determinado conteúdo. Falar assim gera engajamento. Né? Então, a gente tem que estar muito alicerçado, né, e não ter paixões quando a gente se depara com posicionamentos tão extremados assim. A gente tem que parar e pensar, poxa, mas tá bom. Até quanto disso daí faz sentido? Ou quanto disso daí tem exagero, sabe? Eu achei tudo bem, é um paradigma, né? Quando a gente olha aquele prédio bonito lá de passagem, nem é tão bonito assim, mas é um baita de um prédio lá que já está no bairro de Pinheiros, né? O Morumbi, e a favela de Paraisópolis bem do lado. É triste, é muito triste. Por outro lado, ô Laura, se na próxima vinda tu para o Rio de Janeiro você quiser fazer aquele vídeo lá do drone, sabe quanto que tá? Que vídeo do Laura, drone? Desculpa, não sabe sei. que virou Tô uma, por virou fora. uma trend aí e que tem uma música bonita, uma música bem, um batuque baiano legal, que a pessoa entra numa porta no Vidigal, acho que é no Vidigal, e é no Vidigal. E aí o drone dá um zoom dela entrando assim e sai, e depois pega a comunidade todinha assim. Já viu esse vídeo? Já, lembrei. Então, sabe quanto que tá? R$ 150, tá? É. R$ 150. Esse feriado agora saíram em vários aplicativos e jornais aqui no Rio de Janeiro. A entrada e a saída da Rocinha, do Vidigal, lotada de gente, lotada, não tem espaço mais, não tem, as pessoas estão direto entrando elas querem visitar, querem conhecer, não sei se vocês viram também, se não foi noticiado aí, teve uma operação policial no Vidigal, se eu não me engano, e acho que para lá de 30 pessoas presas no morro, porque que foram para lá para assistir o nascer do sol. Legal, bacana, a vista linda, mas foram surpreendidos e não conseguiram descer, né? E aí filmaram lá, ao invés de filmar o nascer do sol, filmaram um helicóptero sobrevoando e trocando tiro, porque estava tendo uma ação da polícia ali na hora. Então, assim, tem que ter cuidado com esses posicionamentos assim, isso é uma barbárie, isso é não sei o quê. A gente tem que se revoltar, sim, que existem distinções sociais, que a pessoa que entra, às vezes, num lugar que não está com uma roupa, entre aspas, tá, condizente, ela seja olhada de cima para baixo, isso aí para mim é caso de polícia, é caso de processo, tem que processar a loja, chamou teu pai lá, Mariana, tem que processar, velho, isso aí tá errado, isso é discriminação, não pode, não existe, isso é um absurdo, né? Agora,
Tem muita gente que ganha com esse discurso mais alarmista aí. A gente tem que ficar de olho nesse pessoal também. Assim, eu acho que é um assunto muito delicado, né? Eu, por exemplo, não tenho o que falar sobre o Rio de Janeiro, sobre a realidade das comunidades, Eu não gosto daqui porque não, viu? eu Eu não sou sou carioca, de não. Ah, tranquilo. Eu sou de Belo Horizonte, né? Sou classe média, branca, tenho meu recorte, então eu acho que eu vou passar para a Paola agora, que está querendo falar, que acho que tem considerações também muito boas sobre o texto. Obrigada, Felipe. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Sim. Então, primeiramente eu gostaria de parabenizar a Mariana pela exposição do texto. Ela trouxe uma charge, uma reportagem. Eu acho que esses recursos ajudam muito, né, para a gente adentrar mais na temática. A leitura também do poema, né, pela Duda, as reflexões que ela fez. Foram bem importantes, toda a reflexão de vocês. E aí, o que eu queria contribuir, né, com esse debate também é que é o seguinte: essa discussão sobre arquitetura hostil me lembrou muito o conceito do direito à cidade, do Henri Lefebvre, né, que está na sua obra que tem o mesmo nome, O Direito à Cidade, publicada em 1968. E nessa obra, o autor fala que o direito à cidade visa garantir que todo cidadão possa participar ativamente das decisões referentes ao lugar em que a pessoa vive. Só que esse direito também se relaciona com outros direitos, como o trabalho, moradia, saneamento básico, ambiental, né, transporte, lazer e informação. Então, a arquitetura hostil, conforme a gente viu, ela é uma prática, né, que acontece, que tenta ali fazer intervenções no espaço público para poder delimitar quem vai acessar esse determinado local e quem não vai. Então, assim, no ano passado, inclusive, teve uma reportagem que eu vi sobre Belo Horizonte mesmo, de um edifício localizado no bairro Santa Efigênia, que tem um sistema de irrigação, né, que dependendo assim do tempo, aciona esse sistema e começa a correr água ali na calçada. E aí a justificativa oficial é que esse sistema de irrigação servia para poder drenar ali, né, no caso, irrigar as plantas do jardim. Só que os próprios comerciantes da área disseram que era uma tentativa de cercear o ambiente e impedir que as pessoas em situação de rua, por exemplo, fossem se deitar ali no local, né? Então, a Duda falou sobre a Constituição, eu até separei um trecho aqui, que é justamente da Constituição, está no artigo 182, que fala o seguinte: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento de funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, assim, a gente vê que uma coisa é o que está na lei e outra bem diferente é o que acontece na prática. E uma coisa também que eu acho importante da gente pensar nesse direito à cidade, na arquitetura hostil, é que a gente fala muito, por exemplo, né, das pessoas em situação de rua, né, que são impedidas de frequentarem, de estarem até em certos lugares, como as imagens que a Mariana mostrou, né, de viadutos que tem aqueles pregos, assim, eu sei que não fala pregos, né, mas eu esqueci o termo agora, esse sistema de irrigação, enfim. Oi? Isso, esses espigões. Então, eu acho que falar sobre arquitetura hostil, inevitavelmente, leva a gente a pensar muito, né, nessas pessoas em situação de rua, mas o direito à cidade, ele é muito amplo. E eu fico pensando, por exemplo, que ele se relaciona até mesmo ao lazer, né? Quantas oportunidades de lazer gratuitas a gente tem? E mesmo quando essas oportunidades são gratuitas, como é que as pessoas irão acessá-las? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem algo que está sendo muito legal, que é o seguinte: aos domingos tem a tarifa zero,
né? Então, as pessoas já não estão mais pagando passagem para poder andar de ônibus. Porém, e os eventos que acontecem no sábado ou durante a semana, sabe? Como fica? E mesmo assim, mesmo com a tarifa gratuita aos domingos, determinadas linhas de ônibus só circulam em horários específicos. Então, tem ônibus, por exemplo, que passam 2, 3 vezes no dia. Então, assim, falar sobre o direito à cidade, sobre você poder ou não pertencer e frequentar certos espaços tem muito a ver com isso também, né? A condição que é oferecida das pessoas irem até os lugares delas, permanecerem lá e fazerem parte de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, porque também, né, o direito à cidade fala muito sobre os bônus, que seriam a parte, né, os aspectos positivos, e sobre os ônus, que seria a parte negativa. E os bônus e os ônus deveriam, teoricamente, estar equilibrados. Só que o que a gente vê não é isso. São áreas da cidade que concentram muito bônus, né, os melhores serviços, as melhores coisas, e outras áreas que concentram praticamente todos os pontos negativos. Só que aí, ao mesmo tempo, também eu acho importante a gente pensar que o mundo ele não é dado, ele é construído, né? A história nos ensina muito isso. E o texto, inclusive, foca bem, né, nessa parte ao dizer que toda essa arquitetura hostil é uma mobilização consciente das pessoas, não é algo que ocorre assim do nada, é algo pensado, planejado e implementado. Então, o David Harvey, ele diz o seguinte: se nosso mundo urbano foi imaginado e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito. Então, eu acho que essa mensagem que ele nos deixa é muito importante, sabe? Para a gente também continuar mesmo a discutindo sobre esse assunto, entender, como eu disse, que não é uma prática natural e que a gente pode sim contribuir para melhorá-la, né? Igual eu falei, não só em relação às pessoas em situação de rua, mas a todas as outras que de alguma maneira são cerceadas e impedidas de frequentarem espaços públicos ou certos eventos, né? Até mesmo por algo simples, assim, a locomoção. Sabe? Que não deveria ter esse tipo de coisa, mas a gente sabe que tem. Então é isso, são diversos mecanismos utilizados, né? Infelizmente, mas que a gente reflita sobre eles e continue também agindo, né, com as nossas atitudes para poder tentar, né, e cobrar também sempre o poder público, né, essas esferas governamentais que têm a obrigação, né, de cumprir o que está na lei. Então é isso, muito obrigada e parabéns novamente pela exposição do texto. Essa questão da mobilidade urbana, né, aqui em Belo Horizonte pega muito, porque igual você falou, que o direito à cidade também é o direito a acessar esses locais de cultura e de lazer, né? E aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, a gente vê uma dificuldade nisso, principalmente nas linhas de ônibus, né, que circulam às vezes em horários limitados e quantidades também limitadas de veículos, e também a gente vê cada vez mais aumento das tarifas, né, principalmente nas regiões metropolitanas, porque em Belo Horizonte pode ter a tarifa zero no domingo, mas nos outros municípios, né, nas regiões metropolitanas, a gente não vê isso acontecendo. Então, às vezes, pessoas que moram fora desse polo, igual, por exemplo, eu moro em Contagem, eu uso os ônibus de Contagem, que a tarifa também tá quase R$ 10. Aí as pessoas que moram, por exemplo, em Ribeirão das Neves, em Betim, para acessar esses polos de cultura no centro de Belo Horizonte é muito mais limitado. Agora eu vou passar a palavra para a Aurinete. Pode falar. Oi, boa noite, Mariana. Boa noite a Boa todos. noite. Para quem não me conhece, eu sou de São Luís, do Maranhão. E, Mariana, parabéns pela explanação do texto, né? E só voltando um pouco, a questão do texto, quando tu estava falando sobre a questão das praças, mostrando o isolamento das praças que não são mais frequentadas e essa divisão social, né? Eu lembrei de uma disciplina que eu estou dando para os meus alunos, que é eletiva de base, que eu estou trabalhando com eles, a questão das memórias fotográficas do bairro, né? E lá no bairro deles tem duas grandes praças, que no caso, que é no bairro Anjo, que é o bairro
bairro Anjo da Guarda e a Vila Nova, e tem vários microbairros ao redor, né, desses dois grandes bairros, que no caso é a Praça do Anjo, ou o Anjão, né? É uma praça grande que hoje em dia ela não é tão frequentada pelos moradores, ela é apenas frequentada para comprar lanches, porque a praça ela não tem mais aquela convivência social, aquela relação social que existia ontem, de você ir à praça, sentar, conversar. Hoje em dia não, está lotado de lanche, não tem banco para você sentar. As pessoas que vão à praça vão apenas fazer coisas pontuais, comprar o lanche e sair. E essa Praça do Anjão, ela é uma praça aonde aqui em São Luís, aparece um grande ato cultural, acontece um grande ato cultural nela, que no caso é Via Sacra, né? É a maior Via Sacra da nossa cidade, acontece nesse bairro, onde eles andam o bairro todo, né? Que é a Praça do Anjão. Então não tem mais essa socialização. E a outra praça que existe, que é a Praça do Canhão, que é uma praça de marco histórico, também é uma praça onde as pessoas não frequentam, que os alunos sempre falam, que a praça não dá para frequentar porque é uma praça onde as pessoas ficam com medo de ser assaltadas, os moradores de rua ficam lá, como é que se diz? As pessoas que usam droga ficam circulando nessa praça, né? Aí eu fui explicando para eles que antes a praça tinha uma outra visão social, que era justamente de socializar, e hoje em dia as pessoas não conseguem se socializar nas praças, não só na praça desse bairro, como eu vejo na praça de outros bairros. O prefeito anterior aqui revitalizou várias praças aqui em São Luís, mas são praças que vamos se dizer que ela não são frequentadas por pessoas, justamente por conta da violência e por conta dos usuários de drogas e dos moradores de rua que estão sempre ocupando esses espaços, né? Então, vamos supor, final de tarde de um domingo, a mãe e o pai não fica com medo de levar o filho para brincar, né? Porque não sabe o que vai se acontecer nessa praça. E voltando um pouco o que a Paola falou, a questão do lazer gratuito, né? A questão das praias, né? Que seria um lazer gratuito para algumas pessoas. Aqui em São Luís, nós temos várias praças. Várias praias, desculpa. E as praias também, elas são divididas por status social. A praia da Avenida Litorânea, que seria a Praia do Caolho, que é uma praia que fica numa área residencial nobre, né? São pessoas de classe média, classe alta que frequentam essa praia. Há uma praia que fica do lado dela, que seria a praia... Esqueci o nome agora, gente. Tem o Espigão. A praia da Ponta da Areia. Geralmente é frequentada por pessoas mais pobres, que moram num bairro mais periférico, que fica ao redor do Renascença, que é o bairro nobre. Gente, se a câmera cair, foi meu gato, desculpa. E tem outras praias. Tem a Praia do Olho d'Água, que são pessoas que eles dizem que são farofeiras que vão frequentar essa praia, ou seja, são pessoas que levam sua comida para a praia e vai várias crianças para essa praia, os pais levam essa criança para se divertir, ou seja, eles não frequentam os bares porque também são muito caros e preferem levar as comidas e ficar na areia, montar, vamos supor, seu piquenique na areia, abrir sua sombrinha na areia, né? Aqui a gente não tem tanto, algumas praias não tem tanto esse hábito de montar sua barraquinha na areia. Por exemplo, a praia do Calhau, as pessoas ficam nas barracas, né? Tem que consumir alguma coisa. Agora, a praia do Olho d'Água e a praia da Ponta da Areia, gente, desculpa, e a praia da Ponta da Areia são praias onde as pessoas geralmente levam sua sombrinha, cadeira e sua comida. A outra questão que a Paola falou do lazer gratuito, nós temos aqui também essa divisão, que seria o centro histórico. Geralmente, quem frequenta o centro histórico aos domingos são as pessoas... Gente, desculpa, desligou aqui, né? São as pessoas de periferia. Agora, as pessoas que vêm do outro lado da cidade, que é do bairro Renascença, o centro histórico para elas só é visto para frequentar um local do centro histórico, só o teatro. Eles chegam a ter uma peça... Detalhe, eles não vão lá prestigiar peças locais, trabalhos de atores locais. Se vem uma peça de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Eles vão simplesmente descem na porta do teatro, entram, saem do teatro, entram no carro e vão embora. Ou seja, isso para eles foi frequentar o centro histórico. Eles não têm uma convivência nesse centro histórico. Ou seja, aqui em São Luís, essa região mais central, tem essas 3 divisões. Tem o Renascença, que fica do outro lado da cidade, que para você chegar nesse bairro, você tem que atravessar 2 pontes, né, que foram construídas para que a população fosse atravessar, e ela propositalmente foi construída afastada do centro, ou melhor, afastada da periferia, né? E tem o centro histórico, onde todos possam frequentar, até turistas, e tem esse bairro onde eu trabalho, que é a parte do Itaquibacanga, onde fica alojado a Vale do Rio Doce, da passagem Caminho para Lumar, e fica também o Porto do Itaqui. É uma área também bem periférica, só que eles também têm essa visão do restante da cidade. Desse bairro, eles conseguem olhar o Renascença, que é um bairro que só tem prédios, só condomínios, tem alguns residenciais fechados, e conseguem olhar o centro histórico e alguns bairros periféricos do centro histórico, ou seja, nós temos três visões bem próximo de uma região à outra, né? Mas a separação maior é do Renascença, que é esse bairro mais, como eu gosto de falar aqui, mais elitizado. Porque se você não atravessa a ponte, se alguém diz assim para a gente, eu moro no São Francisco, eu moro no Renascença, eu moro no Calhau, a gente já sabe que a pessoa é de classe média alta, então de classe alta. E não vem para esse outro lado da ponte, a não ser que só para chegar e entrar no teatro e sair, e falar que frequentou esse centro histórico, né? Então, eu estou trabalhando essas questões com eles, mas também mostrar não só ao redor do bairro deles, mas principalmente esses pontos de diferença que existem no bairro deles, né? Que, no caso, esse espaço de convivência social, que são as praças, que não existe mais convivência. Aonde a gente sabe que vários bairros também, várias cidades foram formadas a partir, tendo como ponto central de encontro as praças. E é isso, meninas. Muito legal, Aurinete, saber, né, conhecer, né, a cidade que vocês moram, né, esses aspectos que vocês apontaram, muito interessante, porque cada cidade, ela tem uma configuração diferente ali, né, muito legal. Muito obrigada pela contribuição. Agora, Felipe. Pois é, de novo. Deixa eu comentar um negócio aqui. Como é que eu vou dizer assim? Eu reitero da importância da gente separar bem a utopia daquilo que é pragmático, daquilo que é estrutural, principalmente, né? Quando a Paola muito corretamente, muito oportunamente colocou sobre que todos têm direito, na verdade, eu diria até o dever, né, de participar da cidade, eu entendo que isso começa com a política. Isso começa em cada um, como cidadão, dizer o que quer e o que espera que seja feito e que cobre, né? Por que eu digo isso? Eu vou dar como exemplo a cidade da minha esposa, Ituiutaba, em Minas Gerais, cidade que eu sou apaixonado, inclusive. Recentemente, o valor das tarifas, né, das taxas do ônibus, que é um serviço público, retornou. Antes era gratuito, agora não é mais. Só que no mesmo ano, a cidade gastou quase 10, 12 milhões de reais na exposição, que é um valor que era quase o dobro do contrato da empresa de ônibus que antes prestava o serviço na cidade. Isso é participar da cidade, né? Se a grande maioria entender que o show tem que ser de graça e o ônibus pode ser pago, ok.
O problema é que a maioria das pessoas, elas não entendem, elas querem o ônibus de graça, ok, corretíssimo, porque é o que precisa, né? E hoje está muito difícil se locomover, o combustível está caro, não é todo mundo que tem condições de ter nem sequer uma moto. Mas ela também quer o show. Aí ela vai reclamar o seguinte: pô, mas peraí, meu IPTU subiu. Mas sim, a conta tem que fechar. A conta tem que fechar. Quando a gente sai de casa e a gente passa a ser dono do orçamento, a gente começa a lembrar de quando a gente pedia alguma coisa para nossa mãe, para o nosso pai, e a gente não tinha. Meus pais falavam, olha, não tem como pagar agora, e a gente reclamava, a gente ficava chateado, né? Mas quando a gente passa a morar sozinho, e principalmente quando a gente tem uma família, que a gente começa a perceber que tudo tem um preço, tudo tem um valor, né? Então, por isso que eu achei muito pertinente quando a Paula comentou a questão de participar da cidade, porque isso tem que ser de forma efetiva, não participar apenas no sentido de, eu quero passar nessa praça, eu quero entrar nesse lugar. Não, sim, você tem que entrar na cidade, você tem que entrar na praça, você tem que entrar em todos os lugares, é tudo público, é tudo nosso, né? Tudo aquilo que é administrado com recurso público, recurso que vem dos nossos impostos, que estão altíssimos e tendem a aumentar ainda, infelizmente, nós temos direito de usufruir. Agora, repito, a gente tem que dizer, nós temos que deixar claro, né, principalmente daqui a pouquinho, né, que nós vamos entrar em eleições novamente, né, 2 em 2 anos, a gente tem eleições gerais, eu diria, o que a gente quer. E a gente tem que respeitar o que está lá na maioria, né? Então, paciência, né? Se a maioria da população quer show de graça e pagar pelo ônibus, a maioria da população vai ter a gente vai ter que ter show de graça e andar de ônibus e pagar pelo ônibus, infelizmente. Não, o orçamento, ele não, como é que eu vou dizer? Aí a gente vai entrar naquela discussão, Estado mínimo ou Estado máximo? O que a gente quer do Estado? O que a gente quer? Porque quando a gente começa a ter muitas demandas, eu quero uma saúde de qualidade, ok, eu quero uma educação de qualidade, ok, eu quero mobilidade urbana, ok, eu quero segurança, ok, eu quero ferramentas de transferências de recursos para os que mais necessitam, ok, tudo isso tem um custo. Tudo isso tem um preço. O dinheiro não pode brotar, o dinheiro não brota na conta, ele vem de algum lugar. E normalmente ele vem de quem paga imposto. Aí eu vou voltar um pouquinho atrás lá da conversa, quando vocês comentaram também, muito interessante, a questão do morador de rua. Nas cidades maiores, né? Belo Horizonte, com certeza, a São Luís, no Maranhão, que eu quero conhecer, viu, Arinete? Tenho muita vontade de conhecer São Luís. Tomar um aguardente de caju aí, viu? Não, nós temos a famosa tiquira. Mas é isso mesmo. O morador de rua, ele é um negócio meio complicado, sabe? Porque, assim, o Estado, como eu falei, tem custo, né? Tudo tem um custo. Então, beleza, vamos colocar um abrigo aqui. Isso vai ter um custo. Alguém vai pagar aquela conta. Né? É muito complicado a gente falar assim, não, o Estado tem que prover. Sim, quem é o Estado? Quem banca Felipe. o Estado? É o imposto. Então, assim, se aquele morador está ali por uma questão de doença, ou alcoolismo, ou droga e tudo mais, como que a gente vai fazer essa pessoa ir para um abrigo? Emprego, beleza, concordo. Quantos querem? E o que quer? Ele tem oportunidade? Então, aí cabe ao Estado criar. Agora, o que não pode acontecer, e infelizmente tem acontecido muito, é o morador de rua por opção. Ele quer continuar naquilo ali. E esse camarada, infelizmente, ele vai se deitar lá no condomínio que tem a água correndo como jardinagem. Concordo, aquela água, infelizmente, é para afastar o caboclo também. Não é só para questão de jardinagem. E ela não pode fazer isso. O espaço da rua é público. Não tem essa questão do cara estar enfeiando a frente do condomínio dele. Isso não existe. Isso é errado. É imoral falar isso. Porém,
o Estado tem que ter ferramentas e nós temos que cobrar isso, né? Porque a gente defende o Estado, né? Então, ok, não vivemos numa anarquia. Então, nós temos que cobrar ferramentas que tirem aquele camarada daquela calçada e faça ele ir trabalhar, ou faça ele estudar, ou faça ele buscar alguma coisa, melhorar a família, tratamento, que é uma coisa que eles não têm. Então, assim, é complicado, cara. Quer ver outra coisa? Como é que a gente tem que ter cuidado? Só mais uma ideiazinha. A lei de terras no Brasil ela é muito recente, ela é de 1850, né? A gente, como historiador, a gente tem que analisar o problema com toda a sua estruturalidade. Digamos que o município X tem uma determinada área que não está ocupada ainda, portanto é devoluta, né? Portanto é da população. E aí, vamos tirar o morador de rua. Beleza, vamos tirar o morador de rua. Vamos construir uma casa, um programa residencial, um programa habitacional, e vamos construir uma casa e vamos colocar esse morador de rua lá. Ok, ele vai ter prioridade. E a pessoa que está trabalhando na prefeitura e está pagando um aluguel e está sobrando pouquíssimo dinheiro para ela se alimentar, para ela ir na farmácia, para ela ter o seu vestuário. Quem que vai ter prioridade para ocupar aquele terreno? Se é que tem o terreno. Né? Porque hoje em dia não tem, os municípios não têm mais área disponível. Eu concordo, realmente. A lei de terras, ela nos obriga a pensar numa reforma agrária no Brasil. Claro, isso aí tem que ter mesmo. Né? Não conduzida com invasão, com violência, que nem a gente tem visto aí ocorrendo com esses movimentos aí que são ditos sociais, mas que tem muita gente com interesses escusos ali. Esse é um outro ponto. Né? E, por fim, mas no bairro tal tem mais acesso a condições e tudo mais. É verdade. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma triste realidade. Na região da Zona Sul, ou no centro, as regiões menos violentas, eu diria, caminhão de lixo passa toda noite. Não tem um lixo no chão. Se acabar a luz, no dia seguinte tem um gerador. E a favela lotada de lixo? Como é que pode? Não pode acontecer isso, né? Todos têm direito ao saneamento básico e tudo mais. Só que aí a pessoa vai dizer o seguinte, mas eu pago imposto. Eu posso cobrar o serviço. Aí vai dizer assim, mas a pessoa da favela não paga imposto. E aí? Olha a discussão que a gente se mete quando a gente fala de serviços públicos. Mas você tem mais condição de pagar do que aquela pessoa tem. Concordo. Isso aí tem que ser muito bem distribuído. Agora, quem que tem que distribuir isso? As pessoas que propõem soluções utópicas, elas têm que, de alguma forma, se preocupar um pouco mais em propor soluções a curto prazo também. E isso dói da gente fazer. A nossa sociedade, ela não gosta de conversar nesses tons, sabe? Ela não gosta de debater coisas que interferem. Ela prefere pensar lá na frente, no amanhã que nunca vai chegar. E a gente deixa de fazer o nosso dever de casa, de pensar no dia a dia, de pensar no amanhã, né? De pensar nas eleições que estão chegando, de pensar talvez numa Felipe, licença. É porque eu tô vendo o passar da hora tempo também. da gravação vai acabar. Obrigada Parei. pela sua fala. É só porque a Aurinete está querendo falar também. Eu só Sim, queria sim. apresentar um contraponto antes, Aurinete, posso? Eu acho que ficou daquela hora a mãozinha que tinha duas. Deixa eu tirar aqui. Foi daquela hora? Foi. Ok. Então eu vou falar aqui rapidinho, porque Ok. assim, o Felipe apresentou um contraponto, né? Antes, e agora eu vou apresentar outro contraponto. O seguinte, eu acho que a questão do ônibus é porque a gente também não pode pensar que todo mundo dá conta de pagar, né? Porque, por exemplo, tem as pessoas que têm X dinheiro para o ônibus durante a semana para o trabalho, então, às vezes, para o fim de semana, para lazer, não tem dinheiro sobrando.
né? A questão cultural também, eu já vi outra coisa em São Paulo, que um Uber estava reclamando comigo, que tinha muitos eventos gratuitos no parque, muita gente ia, muita gente estava gostando, tipo orquestra filarmônica e tudo mais, que são lindos, né? Para todo mundo. E ele, por exemplo, nunca tinha ido a um concerto de música clássica, e estava gostando muito. Só que acabou que algumas empresas que estavam patrocinando os eventos, elas não gostaram que tinha gente de todos os lugares indo e acabaram cortando, junto com a prefeitura, esses eventos. Não sei em qual governo foi, não sei em qual gestão, só acho que é uma coisa para a gente pensar também, né? E os outros assuntos que você disse são, acho que, muito complexos, são discussões muito aprofundadas que a gente não tem tempo agora. E bom, quanto à arquitetura hostil, tem todos esses pontos de vista, achei interessante as discussões e agradeço a fala de todos e a contribuição. Mariana? É só para finalizar mesmo, né, e a gente encerrar, porque já passou de 2 horas de reunião, que essa questão da mobilidade urbana em Belo Horizonte é muito complicada, muito complicada. E aí é um debate muito grande aqui em Belo Horizonte com essa questão da mobilidade urbana, não só em Belo Horizonte, né, na região metropolitana como um todo. Então, assim, muitas pessoas criticam o fato de que a gente paga uma passagem cada vez mais cara para uma mobilidade urbana cada vez mais limitada, né? Ônibus em determinados bairros, no bairro que eu moro mesmo, tem um ônibus que passa na frente da minha casa, que ele passa só 2 vezes no dia para ir para o centro da cidade. Ele passa 7 horas da manhã e 7 horas da noite, só. E tem outros que vão para o centro da cidade, que aí você tem que andar mais para chegar nesses pontos, que o espaço de um ônibus para o outro é mais ou menos de 1 hora, 1 hora e meia. Então, assim, realmente, a gente paga, né, impostos para poder ter ali uma coisa de qualidade, mas essa coisa de qualidade não está sendo entregue, né? Esse trabalho de qualidade não está sendo entregue. Então, é esse o problema específico de Belo Horizonte. Eu não conheço outras cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, mas aqui em Belo Horizonte o problema de mobilidade urbana é muito profunda, né? Muito profunda. Pode falar, Paola, para a gente já. Aham. Então, pessoal, é só um comentário assim, menos de 1 minuto, né? Porque a gente já tem que encerrar. É porque, Laura, quando você falou sobre a orquestra filarmônica, nossa, eu me lembrei muito disso, porque eu costumo, né, ir a concertos de música clássica, eu também adoro. E aí a gente vê, por exemplo, uma nítida diferença entre o Palácio das Artes, né, que, por exemplo, promove muitos concertos gratuitos ao meio-dia, pensando justamente nas pessoas que estão ali próximas da região, que trabalham no centro da cidade e que aí, durante o horário de almoço, podem ir assistir essa apresentação. E o outro lugar, que é a Filarmônica de Minas Gerais, do Barro Preto, que também fornece concertos gratuitos, mas geralmente esses concertos acontecem durante a semana e à noite. Ou seja, em momentos que o pessoal tá, sei lá, na E são universidade, caros. são caros, né? E aí, quando eles conseguem promover um concerto gratuito, mesmo assim, igual eu falei, é durante a semana em horários comerciais, que o pessoal ainda está saindo do trabalho, tipo, quantas pessoas conseguem ir, né? Então, até nisso a gente vê uma diferença também, mas é só porque você lembrou e eu quis fazer esse adendo. Mas pode Ai, adorei o encerrar. elogio ao Palácio das Artes aí. Puxa o sardinha pro meu lado. Pois é, Obrigada. adoro. Então, gente, vamos encerrar porque passou mais de 2 horas de reunião, né? Mas também porque foi bem produtivo, a gente discutiu bastante, e isso é muito legal, né? É muito legal da gente debater, discutir, uma reunião mais acalorada, e isso é bom, e eu espero que todas as próximas também rendam bastante, igual essa. A gente vai tirar um print, porque algumas pessoas saíram, a gente vai tirar mesmo Deixa eu assim. só tirar meu óculos, fica melhor. Alguém pode tirar? Porque o print do meu computador é muito lento. Eu posso tirar? Ok. Vamos lá. Paola Posicione salvando a aí. gente da internet. Obrigada, Só um Paola. momento. Imagina. E parabéns, meninas, viu? Foi Deixa eu só incrível. tirar aqui, fica melhor. Todos prontos? Prontas? Sim.
Felipe, Érica, vocês vão abrir a câmera para foto? Então vamos lá, hein, gente, eu vou tirar. Agora mais uma, que é um pouco lento também. Só mais uma, peraí. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Era gente. para ser só Obrigada. Até vocês, a velho. próxima. Tchau. Tchau.